Rapaz amados, o vídeo de hoje vamos falar do queridinho da bolsa MXRF11, fundo imobiliário de papel, base 10. Mas além de queridinho, ele é o melhor da bolsa? Vamos ver na sua análise do relatório, suas informações na Word, e no final eu trago a minha opinião. Lembrando que nada que aparecer nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório gerencial abril de 2025. Aqui já está um ponto negativo da gestora. Ela demora um pouco mais que as outras para soltar o relatório gerencial. Outros casos já estão soltando o relatório gerencial de maio, ela ainda está soltando o de abril. Último rendimento distribuído, 10 centavos por cota. Dividend yield mensal dá 1,01%. Yield anualizado 12,79%. Dá cerca de 103% do CDI. O objetivo do fundo, o Max Renda FI, tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros imobiliários, tais como CRI, debêntures, LCI, LH e cotas de fundos imobiliários e ativos imobiliários. O fundo teve início em abril de 2012, então vai para quase 15 anos. Gestor XP, administrador BTG, taxa de administração 0,90% ao ano, patrimônio líquido 4,3 bi e R$ 9,37 por cota. Seu número de cotistas. E antes de irmos para o comentário do gestor, vamos dar uma olhada no MXRF11 lá na Word, como é que tá hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, no dia 13/6. Tá com preço de R$ 9,66. Isso dá um PVP de 1,03. Como os mais recorrentes do canal sabem, eu não invisto em fundo imobiliário de papel acima do seu VP. Então, por esse motivo, na minha opinião, MXRF11 já está caro. Mas vamos continuar vendo suas informações. Dá um dividendo dos últimos 12 meses de 12,37%, vacância zerada, né, que é o fundo imobiliário de papel. Alavancagem bruta de 1%. Liquidez média diária, na Word leva em consideração os últimos 2 meses de 13 milhões. Então, ótima liquidez. Sua variação percentual dos últimos 12 meses, positivo em 13%. Sua cotação mínima também dos últimos 12 meses, de 8,51, a sua máxima de 9,99. Então, está perto da cotação máxima. Portfólio, 73% em CRI, 2% em caixa, 3% em imóveis, 12% em fundo imobiliário, em cotas de FIIs, e 8% em ações de sociedade. Mas, Joe, você falou que ele é fundo de papel e tem imóveis? Tem, porque foi uma execução de garantia de um CRI que deu problema. Vamos ver no relatório gerencial mais pra frente. Então, essa cota patrimonial de 9,38, patrimônio de 4,3 bi. Então, bate lá com o relatório. O último rendimento, 10 centavos por cota, que será pago na segunda-feira, dia 15/5. Comentário do gestor, traz cenário macro. Aqui ele começa a falar sobre o fundo. A estratégia do fundo busca alocar cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs, com qualidade high grade, então de qualidade mais segura. Até 20% do patrimônio líquido pode ser alocado em permutas financeiras, com retorno expressivos, com a taxa de INCC mais 13% ao ano. Já no book de CRIs, a gestão alienou parcialmente diversos CRIs com ganho de capital e adquiriu um novo CRI no mercado primário. Já no book de permutas financeiras, não houve investimentos de novas trustes. No book de FIIs, a gestão aumentou a posição em trustes primários nos fundos como LP11 e XPHR Sub. Ou seja, aqui já vemos um conflito de interesse. Os rendimentos oferidos, segundo o regime caixas, foram de 10 centavos por cota. Cerca de 46 milhões. Esses 46 milhões, 40 milhões veio dos CRIs, 6 milhões de fundos imobiliários. Permutas teve o resultado de 2,95 milhões. E o fundo tem uma reserva acumulada de 11 milhões, ou 2 centavos por cota. Ele explica que no regime de caixa os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitado no caixa do fundo. Então, ele só distribui o dinheiro que entra no mês de referência. Aqui a famosa DRE, referente a abril, ele teve uma receita de 49,7 milhões, uma despesa de 3,4 milhões,
teve um resultado de 46,3 e distribuiu 46 milhões. Então fez uma leve aumento de reserva e aumentou sua distribuição do mês passado, que foi de 9 centavos e 8 para 10 centavos esse mês. Ele traz o resultado caixa no mês, que sua rentabilidade. Aqui traz seu mercado secundário. Valor adequado patrimonial 9,38. No fechamento desse relatório estava 9,92. Quem traz composição do portfólio 73% está em CRIs, 14,4% em FIIs, 8,9% em permuta financeira e 3,6% em caixa. A sua parcela de CRIs, cerca de 6%, está indexada a CDI, com a taxa de CDI mais 2,83%. Tem 78% indexado a IPCA e as partes de permuta financeira a INCC+, com a taxa de IPCA mais 8,77%. 14% em fundos imobiliários. Seu LTV médio, cerca de 56%. O spread de créditos do book de CRIs mais a permuta dá cerca de 182 bips, que ele traz a movimentação no mês, nos seus CRIs. No mês de abril, o fundo realizou diversas alienações parciais. De o que alienações parciais? Vendas. Dentre elas, o CRIs República do Líbano, BRF Visa, Embraed e ArcelorMittal. Teve um ganho de capital total de 2,4 milhões com essas alienações. Teve um pré-pagamento do CRI Econ 2. O fundo adquiriu no mercado primário o CRI Econ 1. Então ele recebeu um dinheiro antecipado do CRI Econ 2 e aumentou a posição no CRI Econ 1. No volume total de 10 milhões e aumentou no posição no CRI VCA Sênior, cerca de 1 milhão. Aqui ele traz mais informações sobre a aquisição do CRI Econ 1, lembrando que foi no mercado primário, cerca de 10 milhões com a taxa de CDI mais 2% ao ano. Então podemos ver que foi uma aquisição abaixo da sua taxa média, já que sua taxa média de CDI é CDI mais 2,83. Isso é ruim ou é bom, John? Aí depende. Se ele continuar fazendo muitos investimentos com taxa abaixo da sua taxa média, com isso vai diminuindo a taxa média do fundo. Que ele traz o portfólio de certificados recebíveis então seus CRIs, cerca de 31% representa indexado a imobiliário residencial, 21% em varejo alimentício, 7,41% em varejo e tem 24% em outros aqui. Seus CRIs, cerca de 90% está indexado a IPCA+, 9,43% a CDI+. Lembrando que isso aqui é só parte dos CRIs. Sua série, 92% está na série única, 7,76% série sênior e quase nada no mezanino. Vencimentos de duration de 2026, 1% de vencimentos e 2% de duration. Os principais vencimentos de duration estão lá para depois de 2031. Aqui ele traz seus devedores dos CRIs. Podemos ver que é muito bem diversificado, muito bem pulverizado. Tá de parabéns a gestora nessa parte. Sua principal exposição representa cerca de 3,74% do PL e apenas 3 ativos está acima de 3%, que é o Birman 32, Elbor e Shopping Itaquera. Aqui, como em todos os outros fundos imobiliários de papel, tem que ficar esperto com locações repetidas do mesmo devedor em CRIs diferentes. Aqui podemos ver, ó, CRI GPA 3. Nós vimos ali em cima que o mundo ali é o GPA do Gary. Esse daqui já é o GPA TXF, mas tem outro TXF, ó. Tem o GPA lá do RBVA, tem GPA TXF, então tem que ficar esperto com. Tem do Safra também, tem GPA do Safra, ó. Então tem que ficar esperto com esses CRIs repetidos. Aqui eu pude colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui, a exposição do GPA tem 11 CRIs diferentes. Mas aqui provavelmente o devedor direto nem é tanto o GPA, e sim o TXF11. Os fundos imobiliários, no caso do Itaú, no caso do Gary, mas mesmo assim tem que ficar esperto, que se somar vai dar uns quase 10% provavelmente, ou beirando isso. Então temos que ficar muito esperto. Aqui, como ele está muito bem diversificado, muito bem pulverizado, não vai dar tanto assim. Mas não apenas no MXF11, mas em todos os fundos imobiliários de papel, fique atento a isso. Que ele continua trazendo informações dos CRIs. Abaixo evidencia-se os status dos CRIs com históricos de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamentos dos papéis previstos nas aquisições dos títulos. Aqui tem o CRI Uberpan Mezanino. Ele deu problema lá em 2018. O CRI AIS PESA.
Ele não diz quando que foi a treta, teve o problema, aí está em processo de negociação. O CRI Arquiplan, que deu problema em 2024. Então, por isso, tem que ficar esperto nos devedores com CRIs diferente, mas mesma empresa. Que ele traz seus ativos detalhadamente. Ele traz o código do ativo, traz o devedor, o volume em milhões, o setor e as garantias. E aqui ele traz um comentário sobre o devedor. Aqui ele traz a carteira de fundos imobiliários. Ele destaca que o fundo encerrou o período com 612 milhões em cotas de fundos imobiliários. Desses 612 milhões, sua principal exposição está no GARI 11, cerca de 21,65%. Sua segunda principal exposição, conflito de interesse, no XP HR Sub, com 21,51%. E terceira exposição, maior exposição, LP11, com cerca de 19,92% dos 612 milhões. Ele tem aqui o Game 11, tem o Mana 11, tem o SPVJ 11. Então, da Guardian, ele tem os dois ativos da Guardian. Tanto o GARI 11, que é a sua principal exposição, e o Game 11. E tem mais 11% em outros fundos imobiliários. Que ele traz os permutos financeiros. Tem uma taxa de INCC+, cerca de 13,37%. Esse valor representa cerca de 378 milhões de reais, com a duration de 3,18 anos. Que ele traz os ativos financeiros. Tem a foto do ativo, porcentagem da obra, capital comprometido e tanto dividendo já foi distribuído. Previsão da entrega, agosto de 2027. E aqui ele traz a seção de outros ativos, ou seja, não é nem fundo imobiliário, nem permuta financeira e nem CRI. Primeiro, estoque pronto de unidades, tem a remuneração de CDI mais 5% e teve um valor inicial de 75 milhões. Aqui um prédio, um apartamento, na verdade, uma unidade de apartamento residencial, Jardim Europa 1, entrou para o fundo essa unidade como, Joe? Com objeto da ação em pagamento do CRI Torp. Então o CRI Torp deu problema, ele acionou a garantia, que entrou esse Jardim Europa 1 e esse Vila Basto 1 também, uma loja comercial. Foram pagamento do CRI Torp 1, tem um valor contábil de 1.240.000 reais. Está disponível para venda. Tem o Gravataí, um terreno, uma fração do terreno, que foi objeto de execução do CRI Nex, cerca de 5 milhões. Então, o CRI dá problema, ele aciona a garantia e acaba pegando o objeto, o imóvel no caso, que foi dado como garantia, e fica no fundo aqui até eles conseguirem vender. E bom, esse foi o relatório de abril do MXRF11, o queridinho da bolsa. Na minha opinião, um bom fundo de papel, mas tem melhores. Não é recomendação nem de compra nem de vendas, mas eu recomendo que você estude o MXRF11, o AFHI11 também é um bom fundo imobiliário de papel. O REC11 também é outro fundo imobiliário de papel bom. Na minha opinião, o que faz ele não ser motivo forte hoje, principalmente, é o seu preço. Então acaba sendo um ponto negativo, já que ele está acima do seu PVP, cerca de 1,03%. E na minha visão, não compensa pagar em fundo imobiliário de papel acima do seu VP. Pontos positivos, vem pagando acima de 1% ao mês. Seus CRIs, na maioria, são high grade, então tem um retorno um pouco menor, mas em outro lado, seu risco também é menor. Muito bem pulverizado, muito bom diversificado. Base 10, por isso que se tornou um dos queridinhos do mercado. Ele foi um dos primeiros fundos a virar base 10. A gestora, a XP, eu pessoalmente não gosto muito dela não, mas vem fazendo um bom trabalho, tanto no MXRF11, faz um bom trabalho também no XPML11 e no XPLG11. Para mim seriam os três principais fundos da XP. Então, na minha visão, não é momento para compra, não tenho na carteira, por acreditar que tem outros fundos imobiliários de papéis
e melhor momento, remunerando mais e com risco não muito diferente. Bom, esse foi o vídeo do Dividendos para a Liberdade. Se você chegou até aqui, é novo no canal, primeiramente, seja bem-vindo, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, ativar notificações ou deixar um comentário sobre o MXRF11, sobre se você tem ali na carteira os principais motivos de tê-lo ou os principais motivos de não tê-lo. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.